Bom dia, galera. Como é que vocês estão? Vamos lá para o início de mais um novo vídeo, de uma nova série, nova talvez 2.0, que eu já tinha feito isso antes, mas vamos lá. Eu quero e nós vamos. Eu quero ou posso, né? Eu quero e nós vamos faturar 100 mil reais esse ano de 2026. E eu vou mostrar todo o trajeto, o percurso, os bastidores, os dias. Talvez não tão diário assim, mas vou tentar mostrar o processo aí pra vocês estarem acompanhando essa jornada. E também, né, já dando um spoiler, das principais coisas que eu vou ter que fazer é produzir conteúdo, então isso é uma ótima desculpa pra mim ter muito conteúdo pra gravar, pra postar no meu perfil, pra desenvolver minha marca pessoal e treinar, né, a habilidade de falar em frente à câmera e melhorar cada vez mais minha comunicação, certo? Bom, não posso dizer que hoje é o dia zero, porque, né, nós não estamos no dia 1º de janeiro. Hoje já é dia 23 de março e algumas coisas já andaram bastante. Posso dizer que já estamos no dia 2 ali, dessa série, do plano, né? Porque já estruturei basicamente o início de tudo isso. Então, só dando um breve resumo aí pra vocês, eu tinha uma agência de marketing há 2 anos que prestava serviço local aqui na minha cidade e eu cansei de ouvir os clientes reclamarem que não dava resultado, sendo que 98% da culpa eram deles, porque não tinham atendimento de qualidade, né? Não tinha a mentalidade ali também de que era investimento e eles não tinham métrica nenhuma. Então tudo que eles falavam era com base em achismo e mesmo a gente gerando uma porrada de lead e eles vendendo ainda também, mas ainda assim não metrificando e ainda assim eles não veem resultado. Então eu resolvi mudar totalmente. Eu fechei a agência praticamente. A gente passou por um rebrand total aí. Não somos mais agência de marketing, mas sim uma assessoria de vendas. Então antes a gente só atuava na parte de geração de demanda. Então gerar leads qualificados, chamar a atenção das pessoas, qualificar a audiência, para daí transformar essa audiência em leads, em contatos, e daí pra frente o nosso cliente assumia, né? O comercial do cliente assumia. Só que 90% dos casos o cliente não tinha um comercial decente. E quando tinha comercial, era uma secretária que atendia e ela achava que era só retirar pedido, sendo que não é. Ainda mais nos dias de hoje. Então, nós atuamos praticamente em todo o processo ali comercial, desde a geração de demanda, né? Então, a atração, a atenção, a qualificação, chamar esse lead pro comercial do cliente e preparar e equipar muito bem esse comercial. Não só com um PDF, um PowerPoint, um curso gravado, mas prestando suporte mesmo ali, dando uma mentoria próxima, estruturando ferramentas ali. Então, implantando CRM, implantando ferramentas de integração que mostram todos os dados do marketing e do comercial juntos, para a gente conseguir identificar ali falhas, possíveis pontos de melhoria, para estar conseguindo converter cada vez mais cada cliente, né? Então, nós mudamos tudo isso, né? Então, que de fato vai trazer resultado para o nosso cliente. Então, teoricamente, todos os problemas que nós tínhamos de conversão, de vendas, de resultado, é pra gente sanar isso. E com isso, a gente consegue... o valor agregado do nosso serviço é muito maior do que é só uma agência, é só um gestor de tráfego, é só social media. Não, a gente ajuda de fato as empresas a venderem mais com um processo, com um sistema. Então,
como eu falei, o valor agregado do nosso serviço é muito mais alto e, consequentemente, a gente consegue cobrar mais, porque a gente consegue gerar mais valor percebido para o cliente, mais resultado de fato. Então, um dos principais pontos para a gente conseguir fazer esse número aí até o final do ano, fazer os 100 mil reais aí, é a gente ter um bom serviço de qualidade. E é isso que eu passei remodelando aí nesses últimos 2 meses. Que em janeiro, mais ou menos, eu tive uma conversa com o meu mentor, com a consultoria que a gente estava fazendo, e ele me disse para fazer algo próximo a isso, e nas minhas noites matutando e estudando, eu orando também, né? Eu pensei muito nisso, e é o que a gente tem feito, é o que a gente vai fazer, e eu já estamos com a campanha rodando, já recebemos alguns leads. Vou fazer follow-up aqui na academia mesmo. Então, depois eu mostro pra vocês mais desse processo aí, tá bom? Fica ligado. Aí galera, hoje é dia de perna. Deixa eu pausar essa música. Tô falando aqui a música, não me ajuda. Hoje é dia de perna. Hoje e sempre, né? Altos Miguel. Venho a cada 10 anos aqui na academia. Mas custei entender o quanto isso faz bem pra minha cabeça, pra produzir, pra fazer tudo que eu tenho que fazer. E estamos aqui na luta, né? Então, além dessa jornada de trabalho aí, né? Esse processo, essa evolução, vai ser uma evolução de saúde, de mental, né? E espiritual também. Então, fica ligado aí, vai ser muito top ver essa jornada, esse processo aí acontecer. E vou seguir aqui com meus exercícios, aquele modo Master do Miguel, né? Voltando agora. E enquanto eu faço os exercícios aqui, vou fazendo follow-up dos leads que chegaram do tráfego e vendo as campanhas, otimizando a campanha, otimizando não, né? Só vendo os resultados e pedir algumas ideias de criativos novas. Eu acho que já tem umas saturadas que estão lá para trazer uns leads meio desqualificados. Então, vamos melhorar isso aí para a gente conseguir chegar na nossa meta. E aí, daqui a pouco a gente se fala. Bom, pessoal, iniciei o follow-up lá na academia, como falei para vocês, mas eu queria mostrar aqui na tela do computador como que funciona na prática, tá? Aproveitar também para gerar um conteúdinho aí pro Instagram, ok? Bom, galera, vamos lá. Tô aqui no WhatsApp Web normal, tá? Vocês veem que tá diferente, ó, tem algumas coisas aqui em cima, aqui na lateral. Na verdade, essa parte aqui já é do próprio WhatsApp, mas aqui, esse em volta aqui, é da plataforma que a gente usa como CRM aqui dentro do WhatsApp, não é uma plataforma fora, né? Então, o nosso não vai estar 100% configurado. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, porque eu configurei semana passada e agora que eu vou estar atualizando. Então, vai ser aí uma mistura de como fazer follow-up na prática e como organizar o seu CRM, tá? Então, deixa eu puxar aqui certinho e a gente inicia. Então, esse é o nosso CRM, vai dar uma melhorada daqui a pouco, que a gente vai alimentar mais, tá? Mas, basicamente, qual que é a sigla, o que é um CRM, né? É um sistema de gerenciamento de clientes. Então, você consegue visualizar onde cada cliente está na sua etapa de vendas, né? E também tem um funil aqui também que essa plataforma dá pra gente. Ó, esse é o nosso funil. Não, de novo, não está atualizado porque eu vou fazer isso justamente agora. Então, o funil, o CRM tem as etapas aqui, né? Então, de lead, qualificado. No meu caso aqui, o segundo estágio, na verdade, de qualificação, né? O primeiro é o interesse, o segundo é quando ele agenda o diagnóstico, que é onde a gente explica, na verdade, é onde a gente tem um bate-papo rápido com ele ali de até 30 minutos para entender o negócio dele, o processo de venda dele, o processo de marketing deles e ver que a gente consegue tá melhorando para ele, tá escalando as vendas, né? Então, aqui nesse diagnóstico a gente elabora um plano e daí a gente vem para a proposta. Enviando a proposta, que é onde a gente apresenta, né, o plano personalizado que a gente criou para ele, como a gente consegue ajudar ele, a gente faz follow-up, né, que é o FUP aqui, ó, follow-up dessa proposta. E aí os clientes
que vem, né? Ou futuros clientes ou clientes perdidos. Então é isso que eu vou tá fazendo aqui agora. Então esse é o CRM e agora eu vou alimentar ele e ao mesmo tempo fazer o follow-up. Então eu tô aqui no meu WhatsApp e aí eu tenho uma ideia meio por cima, como a gente tá com a automação ativa, o WhatsApp dá uma bugada e às vezes aparece assim. Então eu sei que esses aqui são clientes de lead, né? São os leads que vieram dos anúncios. Mas caso eu não consiga saber por aqui, né? É só pesquisar aqui também, por exemplo, eu sei uma mensagem que eu mando de boas-vindas, né? Quando ele recebe o anúncio. Então, bem-vindo a Vivar, eu sei que vai aparecer aqui, ó. Então, todos esses clientes aqui são leads que vieram do anúncio. Então, é só eu ir um por um aqui e etiquetando eles, tá? Uma funcionalidade bem legal aqui do nosso sistema que a gente usa é que eu consigo só arrastar o contato aqui também, ó. Então, já facilita bastante. E aí, qual que é esse cliente aqui mesmo? Não tô lembrando. Eu clico aqui, ele abre a conversa do WhatsApp. Esse aqui ele não abriu porque deu uma bugada. Mas, por exemplo, esse aqui, ele abre a nossa conversa, entendeu? Olha que legal. Então, facilita demais, demais. E aí, quando buga, eu entro aqui, ó, final 6900, eu só pesquiso ele aqui, se ele tiver nessa lista aqui. Vamos ver. 6900. É de anúncio também. Provavelmente um estabelecimento. Então, eu jogo ele aqui também pra lead. Deixa eu ver se tem mais alguém. Então, se a gente atualizar, ó, ele já puxou automático aqui, ó. O nosso CRM, ele já vai estar trazendo o número aqui, ó. Então, de lead, a gente tem 17 até o momento, 4 que estão na etapa ali de agendar diagnóstico, 1 de follow-up de proposta e 1 perdido. Então, a gente tem isso no funil de agora. Então, todos esses que são como leads agora, eu vou fazer o follow-up deles. Então, o que é fazer follow-up na prática, né? Então, eu entro aqui na conversa e só retomo a conversa. Então, nesse caso aqui, eles já tinham feito o agendamento conosco. Então, eu até mandei uma mensagem para ele aqui anteriormente e agora eu vou mandar outra mensagem. Então, basicamente, é retomar o contato, porque muitos deles, você pode ver que não respondem, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, não respondeu. Ou esse outro aqui não... Aqui. Esse aqui também não respondeu. Então, basicamente é retomar o contato, independente do estágio que estiver, né? Então, aqui, muitos não responderam, outros... Teve um aqui que eu não sei exatamente quem é, mas um agendou, só que para um período um pouco mais longo, né? Se não me engano, para a segunda semana de abril, então vai demorar um pouco. Então, eu acho que ele agendou errado, então vou mandar outra mensagem para ele. Então, vou mandar mensagem para toda essa galera aqui, fazer o follow-up deles e a gente vai acompanhando o atendimento. E aí, não é só jogar a mensagem, né? Então, tipo, oi, tudo bem? Conseguiu ver a mensagem? Então, vamos supor que o cliente não responda na primeira e na segunda vez. Você vai mandar 3 vezes seguida a mesma mensagem? Oi, tudo bem? Conseguiu ver a mensagem? Não, a gente tem formas estratégicas de fazer esse follow-up. Então, não é só jogar a mensagem lá. Então, aqui, esse é um documento que eu geralmente apresento para os nossos clientes sobre follow-up especificamente. Então, aqui tem algumas estratégias de ponto de contato. Então, o dia, ou quantos dias após a perda do contato e o que pode ser feito. Então, o primeiro estágio aqui, né, o follow-up lab. Oi, conseguiu ver a mensagem? Não respondeu? Ó, tem uma novidade para te mostrar. É um exemplo, né? Uma novidade para te mostrar. Ou caso não responda, depois de 5 dias, olha, a gente manda um conteúdo para ele. Então, algum conteúdo que a gente produziu na rede social. Então, vamos supor que a gente já tinha conversado com ele, entendeu um pouquinho o cenário dele ali. A gente pode, olha, esse conteúdo que eu fiz aqui é bem parecido com o seu caso, é bem próximo à sua realidade aí. Dá uma olhada que eu acredito que pode te ajudar bastante, entendeu? Essa é uma forma de mandar outro follow-up também. Aqui, já trabalhando um pouco dos gatilhos mentais, né? Então, o gatilho da escassez. Então, olha, por exemplo, você mandou a proposta para ele e não respondeu. Olha, aquela oferta que eu te mandei, aquela proposta que eu te fiz, ela tem a validade até dia 30 desse mês, então tá acabando. Então, depois disso eu não vou conseguir garantir, ok? É a escassez, gatilho de perda. Ó, vamos supor, no dia 29 a gente manda mensagem para ele. É o último dia de você aproveitar essa oferta que eu fiz para você e depois não vai ter como mais. E aí, estamos quase desistindo da pessoa. Fala, olha, você ainda tem interesse em resolver o seu problema? Então, por exemplo, eu já fechei cliente com esse gatilho.
Então, por exemplo, esse gatilho de reengajamento barra perda, né, é um gatilho muito forte, inclusive nós já fechamos cliente com isso. Então era um cliente que estava enrolando a gente ali, dando um somebody love para fechar, para marcar reunião com a gente. Oh, Deus do céu. Então, era um cliente que já estava, que a gente já tinha iniciado o atendimento, já estava conversando sobre marcar uma reunião pra gente conversar melhor sobre o serviço e tudo mais. E ele estava enrolando a gente, não estava respondendo, possivelmente pela correria ali, não conseguia responder a gente. E aí eu segui certinho esses pontos de contato. E no último que eu tava quase desistindo, eu falei, olha, eu realmente, essa vai ser minha última mensagem que eu vou te mandar, eu prometo. Mas eu preciso saber, você realmente quer, ou se eu não me engano, eu fui um pouco mais agressivo ainda. Eu falei, olha, eu preciso saber, você realmente não tem interesse em aumentar os seus clientes, em vender mais? Aí o cara já me respondeu assim quase que na hora e a gente marcou a reunião e a gente fechou. Então, graças a seguir essa estratégia do follow-up, dos pontos de contato, né, de fazer follow-up estratégico, nós não fechamos só esse cliente que eu falei para vocês agora aqui, mas praticamente todos os clientes que a gente já adquiriu até hoje passaram por essa estratégia. Inclusive, tem até um dado que mostra que 70% das vendas vem entre o quarto e o 10º contato. Então, se você para ali entre o terceiro, o segundo ou o primeiro, as suas chances de vender caem drasticamente. Então, se você realmente quer vender mais, você precisa fazer follow-up. Você não pode abrir mão disso. Ele tem que ser uma cultura, tem que ser um ritual que você tem que fazer todo dia aí, você, o seu comercial, o seu time, para você estar de fato conseguindo vender mais. Como eu falei, 70% das vendas vem entre o quarto e o 10º contato. Se você para antes disso, a sua chance de vender cai absurdamente. Então, follow-up é o que você precisa para vender mais, tá? Então, você que está me acompanhando aí no vlog, vamos seguir. Vou terminar o follow-up aqui, a gente já vai para uma gravação, depois eu vou mostrar um pouco dos bastidores da otimização de campanha aqui para vocês, tá? Valeu! Gente, fala sério, o café é top, né? Olha que bonito isso aqui. Você tá doido. Bom, fazendo um break aqui. Leva a bagunça aí, gente. Meu cenário provisório aqui. Mas em breve mudará. Se Deus quiser, estamos trabalhando para isso. Você não tomar café sem açúcar, gente, ó. Progresso. Bom, já avancei um pouco aqui com as otimizações de campanha. Na verdade, a parte estratégica, né? Porque tráfego por si só é só apertar botão, né? Dizem por aí, né? Tráfego é só apertar os botões. Mas o que realmente faz tráfego trazer resultado é a parte estratégica por trás de tudo isso. E é isso que eu tô quebrando a cabeça aí. Tem umas 2 horinhas aí. Na verdade, agora é intencional que eu parei aqui, né? Mas que eu tô pensando em como melhorar isso desde o primeiro dia da campanha que eu subi. Então, o mês inteiro pensando em como melhorar. E essa é a cabeça, né? Então, como que a gente consegue estar melhorando dia após dia os nossos resultados. E vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas que eu pensei. Bom, vamos lá. Então, explicar para vocês como que tá sendo essa primeira otimização, na verdade, terceira, né? O primeiro teste que eu fiz rodando o anúncio foi um teste maluco que eu tirei de vozes da minha cabeça, mas eu precisava testar, porque parecia muito genial. É aquilo, né? Todo gênio, no início, parece um louco, até ele ser considerado um gênio. E no caso, eu só fui o louco mesmo. Então, eu fiz alguns anúncios falando da nossa metodologia especificamente e levando para um vídeo que explicava o que era essa metodologia e como implementar ela no seu negócio, através de um diagnóstico que a gente ia fazer. Então, basicamente, a pessoa viu um anúncio da gente batendo em cima de uma dor, apresentando a nossa metodologia que resolve essa dor, mas para a pessoa saber mais sobre essa metodologia, ela tinha que ir para um site, ela tinha que clicar no botão para ver um vídeo explicando, e aí no final do vídeo eu convido essa pessoa para um diagnóstico gratuito, onde eu explico, onde eu vou analisar, né, a estrutura dessa pessoa, a estrutura comercial, a estrutura de vendas e marketing dela, e como a gente consegue implementar a nossa metodologia no negócio dela. Foi um fiasco.
Então, nós tivemos muito pouca visita no nosso vídeo, não tivemos nenhum lead. E aí, eu pausei e mudei para campanha direto para o WhatsApp. Então, eu mudei o final, tirei a parte que fala para assistir o vídeo e falei para ir direto para o WhatsApp para agendar o diagnóstico gratuito. Eu encurtei o caminho ali. Começamos a receber bastantes leads, né? Como eu falei no começo do vídeo, se não me engano, deu uns 14 leads mais ou menos, isso em uma semana, né? Então, deixa eu ver se eu tô com os números aqui abertos. A gente gastou em média aí, acho que uns R$ 300 até agora, com esse novo teste, né? Deixa eu abrir aqui. R$ 400 com esse novo teste, tivemos 14 leads aí, com custo por lead de R$ 28. Só que um outro teste esse foi o segundo teste. E agora o terceiro teste é o seguinte. Não, o CTR tá bem legal. Já era outra coisa que eu também queria testar, que era ser muito mais específico e direto na nossa comunicação para um tipo de empresário. O que eu quero dizer com isso? Hoje, a gente está rodando, antes a gente rodou anúncio muito mais específico, sem ser, muito mais aberto, sem ser específico, sem bater em cima de uma dor de um público direto. E talvez isso justifique alguns dados nossos ruins, né? Então, por que justificar não? Por que especificar é muito bom? Porque gera aquela sensação na pessoa de que, meu Deus, é isso que eu tô passando. Ele tá falando exatamente o que eu tô passando. Eu me vejo no que ele tá falando. E quando a gente é específico, a gente gera muito mais autoridade para aquela pessoa. Então a gente gera muito mais autoridade no que a gente fala. E as pessoas veem a gente com uma imagem muito melhor do que sendo específico, sendo qualquer um, entendeu? Então, traduzindo, né, para nossa realidade, a gente tem, né, na verdade, dois caminhos. Um deles é a gente se posicionar como uma empresa nichada, né? Então, por exemplo, não somos agências, mas só dando exemplo. Existem agências de marketing e existem agências de marketing para restaurante. Existem agências de marketing para concessionárias. Eu não queria nesse momento nichar especificamente, porque eu acredito que o nosso propósito é um pouco mais aberto até o momento, né? Então não queremos ir muito por esse caminho. Só que nada impede, por exemplo, nossas campanhas serem específicas. O nosso posicionamento é aberto, então somos uma assessoria de vendas para pequenas e médias empresas. Só que nas nossas campanhas de marketing, a gente bate muito em cima de nichos específicos, que são nichos que nós tivemos case de sucesso. Então, por exemplo, nós tivemos um cliente de restaurante que a gente conseguiu aumentar em 150% o número de vendas dele. Então, no período lá que ele investiu, que ele teve 20 vendas, a gente conseguiu 50 vendas em uma semana, se não me engano, com os anúncios ali, né? Esse é um case de restaurante. Tem vários outros cases. Então, teve um cliente que teve que abrir um dia a mais para dar conta do movimento que a gente gerou para ele e tudo mais. E vários outros cases de um bom trabalho que a gente fez, né? De cardápio, que a gente fez a captação, fotos, enfim. Tudo que fala de digital, né? Então, é um nicho que a gente consegue ser muito mais agressivo / estratégico. Então, por exemplo, eu fazer um anúncio e falar assim, olha, quer aumentar as vendas do seu restaurante? É uma coisa. Agora eu falo, olha, aumente em 150% as vendas do seu restaurante, assim como esse cliente aqui que saiu de 20 para 50 vendas em uma semana com o mesmo valor de investimento. Na verdade, foi até menos, né? Então, a gente aumentou o número de vendas e diminuiu o custo por venda. Então, se eu não me engano, caiu uns 30%, 40%. Então, olha só que forte. Então, aumente em 150%. 150? 150% o número de vendas do seu restaurante com 30% a menos de custo. É muito mais forte do que só aumente as vendas do seu restaurante, entende? Então, é um criativo muito mais forte, chama muito mais atenção, traz muito leads mais qualificados, porque eu falo direto com donos de restaurante e não deixo muito aberto para pessoas que têm negócios aleatórios, e tem gente que nem tem negócio e tá chamando ali, enfim. E um outro case que a gente tem também é no nicho de casa, que é um nicho que a gente já queria explorar, mas a gente não tinha tantos cases como de restaurante. Mas tem um case muito interessante, que é um cliente que em uma venda, ele já fez o valor de contrato inteiro nosso. Então, enquanto tem muito empresário tendo prejuízo com o seu marketing, os nossos clientes na primeira semana de anúncio já estão pagando o contrato inteiro e ainda sobra. Então, estão tendo lucro na primeira semana. Então, é um
um criativo muito mais forte do que aumente as vendas da sua loja de casa. Da sua loja de decoração, de piso, de persiana, que é o caso desse nosso cliente. Então, ser específico na nossa comunicação tende a trazer muito mais benefício para nós. Porque a gente consegue ir direto na dor do cliente que a gente quer impactar. E aí, com isso, surgem outros desafios, né? Então, até o momento, a gente tem, né, a Vi, que é de avivar. Então, a gente apelidou ela carinhosamente de Vi, que é a nossa SDRA, que a gente configurou aqui. E ela tá mandando super bem. Só que a minha preocupação é ela não entender muito bem separar as duas coisas. Porque são perguntas de qualificação diferentes. Então, voltando um pouquinho, né? O que é um SDR? É uma pessoa que qualifica a pessoa no primeiro contato. Então, por que a gente fala que é muito errado só achar que todo mundo que vem do tráfego é para retirar pedido? Meu, a pessoa te viu uma vez na internet ainda, que você vê milhares de pessoas, muitas das vezes são pessoas picaretas, que tem uma oferta, né, que oferecem algo sem pé nem cabeça, sem autoridade, sem verdade nenhuma, e você apareceu para essa pessoa. Então você precisa mostrar para ela que, olha, eu existo, eu tenho idoneidade, né, eu sou honesto e tudo mais. Você precisa aparecer e quebrar as objeções da pessoa. Não só, tá bom, beleza, quer comprar? Compra aqui agora. Não é isso. Então o SDR vem para qualificar ainda mais esse contato. Então, em vez de você contratar uma pessoa aí, gastar, sei lá, 3 mil reais por mês, você tem uma pessoa, você tem um agente, né? Você tem uma IA que faça isso por você, assim como a Vi que faz aqui pra gente. Só que a minha preocupação é com que ela não entenda, não consiga diferenciar as duas coisas. Então, por exemplo, as perguntas de qualificação de um dono de restaurante para um dono de loja de itens para casa é totalmente diferente. Então, por exemplo, uma das primeiras perguntas é entender a maior dor do cliente. Então, para dono de restaurante, a dor dele é o quê? Ah, você quer vender mais para o salão ou no delivery? Para o dono de loja de casa, a dor dele é: ah, você quer vender mais pelo WhatsApp ou você tem um e-commerce, por exemplo? Só estou trazendo um exemplo aqui, tá? Então, a minha preocupação é que ela confunda as duas coisas e acabe delirando, né? Que a gente fala com IA aqui. Mas, tudo é teste. Então, a gente vai testar. Eu até pensei em fazer chatbot, né, que é aqueles menuzinhos, né, que a pessoa aperta, mas não fica tão legal. Ainda mais um serviço como o nosso, que tem um valor agregado alto, não acho que seria interessante. Então eu vou reconfigurar do zero a Vi para conseguir fazer essa qualificação mais assertiva dos dois públicos, certo? E essa vai ser a primeira etapa da nossa otimização. Na verdade, é a versão 3.0 da nossa otimização aí, e de milhares, né? Que a gente vai melhorando cada vez mais. Então vai chegar um momento que, se Deus quiser, vai vir muitos leads qualificados, eu não estou dando conta de agendar reunião, e muitas das reuniões que eu fiz são reuniões que não são tão qualificadas para o meu serviço, né? Então eu posso levar essa pessoa para um outro lugar, então a gente pode configurar a Vi para, ao invés de marcar um diagnóstico com quem a gente sabe que não é o nosso cliente potencial para fechar a nossa assessoria, levar ela para uma página onde a gente mostra nossos infoprodutos, nosso curso gravado, por exemplo. Então, em vez da pessoa contratar a gente para implementar no negócio dela, ela pode adquirir o nosso conhecimento e metodologia para ela implementar por conta na própria equipe. E aí a gente vai estruturar, né, nossa esteira de produtos, de infoprodutos, logo em breve, né? Logo em breve tá meio redundante, né? Logo, ou em breve. Mas após a gente fazer essas otimizações. Então agora é isso, eu vou ter que pensar em copy de novos criativos, refazer toda a configuração da Vi, da nossa SDR de A, configurar tudo isso, fazer novos criativos estáticos, reestruturar os públicos aqui dentro do gerenciador de anúncios e subir a nova campanha e acompanhar os próximos leads que vão vir. Então, 5 tarefas extremamente complexas aí para estar fazendo, para a gente estar fazendo essa otimização. Então, só isso já mostra, né, o quão trabalhoso é marketing em si só, tráfego pago por si só, né? Mas se você realmente quer vender, quer ter resultado na internet, não é uma simples campanha que vai te trazer vendas, que vai te trazer cliente, que vai te trazer resultado. Mas sim é um acompanhamento ali com cuidado, com zelo, né? Você olhando de perto os números, pensando, quebrando a cabeça ali, matutando em como consegue melhorar ainda mais os números, né? Essa obsessão em ter números cada vez melhores, né? Essa obsessão por números, né? Então,
se não fosse um CRM da vida, se não fosse o nosso sistema que a gente usa aqui de funil, de vendas, de CRM, a gente não conseguiria ter clareza nenhuma desses números. Então, como é que eu vou saber se tá ruim minha taxa de agendamento, se tá ruim a minha taxa de conversão por lead, se eu não tenho um sistema que me fala isso? Então, é muito importante ter toda a metodologia completa, né, que a gente chama de máquina de vendas aqui na Vivar, né? Então, se não fosse por isso, eu não conseguiria melhorar ainda mais, e não conseguindo melhorar, não conseguiria ter resultados melhores, e não tendo os resultados melhores, eu não ganho mais dinheiro, eu não trago o futuro que eu quero para minha família, eu não cresço, eu não saio do lugar. Então, uma coisa leva a outra, e é isso que eu quero para esse ano de 2026, e é isso que você vai acompanhar aqui ao longo dessa série, neste humilde canal. Certo? Então, vou organizar como eu vou fazer essas otimizações, né? Cada uma dessas etapas de melhorias aí ao longo dos próximos 2 dias, porque tem muita coisa para fazer, e além disso tem coisas de cliente para tá fazendo, tem renovações acontecendo, tem campanhas importantes de clientes para fazer agora, então tem muita coisa para fazer aí, e ao mesmo tempo tem que organizar tudo isso aí. Então, por hoje já tô próximo de encerrar aqui os trabalhos, então estamos encerrando esse episódio também. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal e seu comentário aí do que você gostaria de ver também ao longo das próximas séries, tá bom? Compartilhe com um amigo se você acha que faz sentido. E é isso. Deus abençoe. Até o próximo.